Amém? Saulinho, vem aqui, por favor. Hoje nós vamos fazer uma coisa diferente de novo. Deus colocou, através do Espírito Santo, no meu coração, uma coisa diferente. Um assunto que veio no meu coração, compartilhei com o Saulinho. Falei, é bom que a gente fale duplamente isso, né? Então eu quero que você preste bastante atenção. Nós vamos soltar uma música agora, né? Olinho. E o Espírito Santo colocou no meu coração nesses dias. Vocês se lembram, desde quando o Saulinho falou comigo aqui, com a Rafael, sobre ansiedade? Sim. Ele estava falando, pois é. Então, ansiedade. Então a gente falou sobre ansiedade. Depois, eu falei sobre batalha espiritual. Não foi? Batalha espiritual, um dia aqui. Depois, eu falei também sobre as sementes do coração. Isso está muito gravado aí na sua cabeça, né? As pessoas, o tipo de pessoas, a pessoa espinhenta, a pessoa rochosa, a pessoa do caminho, né? Do passarinho, que vai lá e come, a pessoa rochosa, que é muito rasa, quando recebe a semente do Evangelho. Falei sobre a pessoa espinhenta, que as coisas do mundo, elas tomam conta e você vira uma pessoa mundana, mesmo crendo. E sobre a pessoa que tem coração fofo, que tem a terra boa, né? Então, numa sequência de 3, assim, não foram 3 domingos, mas assim, 3 sermões ou palavras, Saulinho, que culminaram nessa de hoje também, talvez terão mais, mas é sobre problemas. Quem é aqui que não tem problema? De toda a espécie. Então o Saulinho vai abordar um pouco, você preste atenção, porque muitas vezes os problemas, você pensa que você tem problema, então você já é pecador porque você tem problema. Não, não é assim não. E vem acusação, e vem um punhado de trem, e pessoas te acusam, e gente te acusa, religioso te acusa, mas Deus não faz isso. Deus nunca faz isso. Nunca. Deus aponta, exorta e promove arrependimento, promove restauração, confissão, etc. E vai ser assim até morrer. Tropeça aqui, cai para lá e tal. Então o Saulinho vai abordar uma área, eu vou abordar outra, tá certo? Mas antes de tudo, para abrir com uma música que você talvez não conheça, eu já tentei cantar aqui, mas o Vinícius ainda não conhecia. Para ir atrás, aí já mandei o áudio para ele vai decorar direitinho como é que toca, e depois eu canto aqui o dia que Deus colocar. Hoje nós vamos ouvir o original. O pastor Sóstenes Mendes, ele era ovelha minha. Como o Saulinho também já foi, e hoje é meu pastor junto comigo. Então o Sóstenes, ele toca teclado maravilhosamente bem, mais ou menos no seu estilo, Jefferson. Ele é pastor hoje e tal. E a voz também, o timbre, você vai ver, né? Pensei em você, eu acho que você está certinho cantando aquela canção. E hoje ele é pastor em Belo Horizonte. Tá? Então ouça aí, a música chama Problemas, que é sobre o que a gente vai falar hoje. Tá bom? Então vamos lá, Lico, obrigado. Tá bom aí atrás? Tá legal? Isso. Preste atenção. Valeu. Por toda a sua voz, me parece descansar. Tristeza interior me leva a entender que nem tudo anda bem.
se apagou e eu senti. Não precisa disfarçar. Não adianta mais se afastar e não falar. O jogo com Jesus. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para nós. Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Não haverá problema que o Espírito de Deus não possa resolver para você. Não haverá problema que o Espírito de Deus não possa resolver para todos nós. Vamos lá, Salim. Bom dia, gente. Desde que mundo é mundo e homem é homem, aí a gente, numa cosmovisão bíblica, entende essa expressão, voltando para Gênesis, a noção de problema faz parte da existência humana. Olhando para a Bíblia, o único momento em que o conceito de problema não fazia o menor sentido era antes da queda. Está comigo? Mas o que é um problema? Na verdade, é uma discussão talvez extremamente ampla, porque a palavra problema ela pode se encaixar em qualquer contexto que você viva ou que você se mova. A gente fala de problemas conjugais, por exemplo. A gente fala de problemas no trabalho. A gente fala de problemas financeiros. A gente fala de problemas sexuais. A gente fala de problemas internos. A gente fala inclusive de problemas que nós não sabemos nem dizer quais são. Porque a gente sente alguma coisa que caracteriza um estado em que, até onde a gente consegue alcançar, aquele estado é um problema. Mas o que é um problema? De uma maneira bem geral, um problema é a necessidade de uma resposta. Quando você tem uma resposta, e a resposta ela gera um sentido e uma satisfação, não existe problema, né? Você então existe com as respostas que você tem, a partir de questões que surgiram, mas por ter respostas, não tem problema. A resposta te satisfaz. O problema está quando ou não existe resposta, ou a resposta que eu e você compramos no caminho, ela não está sendo suficiente, ela está sendo inadequada, e aí insiste o problema, que na verdade é uma questão, é uma necessidade, é um sentimento, é uma realidade, que solicita uma resposta que não está sendo dada.
E isso de fato, claro, eu estou narrando didaticamente um modo que você e eu funcionamos, mas que a gente não pensa dessa forma, né? Agora talvez você comece a se perceber um pouco mais. Por exemplo, amanhã é segunda-feira, deixa eu dar um exemplo muito claro disso. Muitos de nós, por uma segunda-feira, por ser o último dia do mês, por exemplo, nós temos nos aguardando problemas da ordem financeira, questões que precisam de uma resposta e que muitas vezes a resposta ainda não é suficiente, talvez por não ter dinheiro, talvez por saber que o saldo é negativo, talvez por não ter perspectiva e por aí vai. Um problema, ele traz por si só um conjunto de sentimentos. O ato de não ter a resposta me deixa ansioso, me furta a paz. Me furta um estado de estar bem comigo mesmo, ou bem com aquilo que está ao meu redor, porque por não possuir, e aí entra uma palavrinha boa para nós aqui agora, o repertório. O que é um repertório? Repertório é um espaço, é um cômodo que nós temos, onde ali dentro tem as respostas, tem o sentido. Repertório é o lugar onde nós vamos e conseguimos pegar ali, conseguimos fazer uso de ideias, de questões, de qualquer coisa que possam suprir aquela necessidade de resposta. Toda vez que você tem um problema, sua mente, a primeira coisa que ela faz é ir nesse cômodo, que eu estou chamando de repertório. Cômodo é um símbolo, claro, mas está aqui dentro, na sua mente. Tá, eu tenho um problema segunda-feira, eu estou usando o exemplo das finanças aqui, e aí você pode aplicar em qualquer coisa, tá? E aí a primeira coisa que você faz é, vamos lá no cômodo, que repertório eu tenho? O que eu tenho aqui dentro de mim? Porque ninguém dá o que não tem, lembra disso? Não é possível, né? A gente dá o que nós não temos, então se você precisa dar alguma coisa, você vai aonde você tem. Então você abre aquele repertório mental aqui que eu estou utilizando como símbolo e vai ver o que está lá dentro. Agora, o que está nesse repertório, ou nesse espaço? Está aquilo que você aprendeu a ser, ou como eu e você aprendemos a existir. Está lá naquele repertório, como por exemplo, o seu pai e sua mãe resolviam problemas. Por que é tão forte toda vez que a gente fala de emoções, falar de pai e mãe? Né? Porque, claro, é a nossa primeira escola, é a nossa primeira experiência de vida, e principalmente, por ser a primeira, é a mais intensa, é a mais forte, é a que permanece mais. E aí, claro, você pode recorrer agora à Bíblia, porque ela de fato já adianta isso para mim e para você. Quando eu, enquanto pai, e a Diana, enquanto mãe, por exemplo, ensino o Antônio, e o que isso está fazendo no repertório dele. Mas eu, enquanto filho, por exemplo, vou procurar parte desse repertório naquilo que Saulo, pai, e Ana, mãe, me mostraram. E quando eu digo me mostrou, e aí você pode pensar na sua realidade, para além de ensinar assim, meu filho, um problema se resolve assim, porque isso na verdade é uma forma de ensino. Você e eu aprendemos de muitas formas, talvez a mais potente de todas é observando. No seu repertório tem a maneira como você viu e existiu, vendo seu pai, sua mãe, ou quem cuidou de você a resolver problemas. E aí, aquele conteúdo ficou. Foi o conteúdo que foi inserido no seu espaço de como resolver problemas. Como resolver problemas de segunda-feira, por exemplo, que tange a finanças. Como resolver problemas de casamento, de diferenças de relacionamento. Como resolver problemas complexos demais, que a resposta parece estar anos-luz de distância. O repertório. Junto com essa parte que eu estou chamando de criação de pai e mãe, nós temos também, claro, viés cultural, né? Ou seja, você vive num contexto que é único, século XXI, Brasil, latino-americano, um país em desenvolvimento, uma cultura que tem uma série de atravessamentos de como é o papel do homem, da mulher, quais são as responsabilidades que cada um deve ter. Tudo isso faz parte do repertório, está lá dentro. Claro, cada um tem um jeito de viver essa cultura, mas está lá. Né? E terceira coisa que está dentro desse espaço, então tem o seu contexto de vida,
ou seu cuidador, seus pais, tem dimensões culturais e tem também a maneira como você aprendeu a se perceber, ou o que eu vou chamar da sua identidade. Tudo coisas que você não pensa, tá, irmãos? Nem eu, mas são coisas que descrevem a nossa maneira de funcionar. A identidade é essa máxima de quem eu sou. Só que muitos de nós, isso é muito assim, comum no nosso dia a dia, pela maneira como nós existimos, nós aprendemos que quem eu sou necessariamente tem a ver com o outro. E aí esse conceito de identidade que eu estou te falando está aqui dentro do cômodo, que vai me ajudar a tomar decisões, na verdade vai me ajudar não, que vai tomar a rédea das decisões, muitas vezes vai ter uma máxima assim de que nós precisamos provar alguma coisa para alguém, por isso a necessidade de resolver aquele problema. Preciso provar que eu sou forte, preciso provar que eu não sou tão fraco assim, que eu não sou tão vulnerável, né? Aquilo ali fica. Ou, para além de provar alguma coisa, o meu conceito de identidade, por exemplo, também fica misturado com a noção de, por exemplo, de ser feliz, de ser bem-sucedido. Grande parte da maneira como nós resolvemos os nossos problemas também deve, dentro do espaço, com os conceitos que a gente construiu sobre felicidade. Porque, claro, todos nós queremos, a partir dos conceitos que a gente tem, ter uma vida boa, ter uma vida agradável, sermos felizes, termos prazer na vida. Só que tudo isso é construído. Quer dizer, você não pensa que é construído. Para você, a única maneira de ser feliz é essa que você tem dentro. Desse jeito. Em especial, o nosso conceito de felicidade é cada vez mais um distanciamento da dor e do desconforto. Via de regra, na nossa cultura, na nossa maneira de existir, felicidade não dialoga com dor e desconforto, com doença, com padecer de alguma coisa, né? Definitivamente. Tanto é que toda vez que isso se instala na nossa vida, um problema no que tange ao desconforto, à doença, à infelicidade, a gente tem um grande problema que tem que ser resolvido. Mas aí, já indo da minha metade para o final, ou seja, porque tudo isso é muito amplo, né? E aí eu quero trazer um pouco do cristianismo, e como o cristianismo, a partir dessa perspectiva que eu estou trazendo para nós aqui, ele nos convida a inaugurar algo novo, tudo isso aqui, né? Nós, antes de descobrirmos isso, nós precisamos sobreviver a toda essa conta que eu tentei descrever aqui com você, que eu espero que tenha ficado complexo. Porque eu me deixo ser complexo facinho. Então, espero que você tenha entendido. Depois a gente vai abrir para perguntas. Se você não entendeu essa primeira parte, você me pergunta e a gente bate um papo aqui. Mas aí, para poder fechar essa conta, que muitas vezes não fecha, porque no cômodo aqui não tem resposta suficiente, que possa dar conta dessa minha angústia, das perguntas que eu tenho, que não tenho resposta, a gente muitas vezes, para resolver um problema, a gente descobre que nós podemos, e isso foi inaugurado lá em Gênesis 3, nós podemos fugir. A fuga, em todo esse cenário, talvez seja o movimento ou o comportamento mais comum que a gente tem quando, de fato, o problema vem batendo a porta e dentro do cômodo não tem repertório suficiente para poder sanar isso, eu vou fugir daquilo, né? Lembrando que você não fala assim, eu vou fugir. Você existe fugindo, você se isenta disso, você projeta no outro, e aí a gente vai existindo, tentando de alguma maneira fechar essa conta que nunca fecha desta forma. Fazendo um corte agora, bem específico, em tudo que eu estou trazendo para você, eu vou chamar de corte do reino, né? A gente usa isso muito na academia, quando a gente tem uma teoria, a gente chama de corte epistemológico, né? Que é quando a teoria ela é toda linear, mas de repente você tem uma perspectiva completamente diferente daquela, você fala, tem um corte epistemológico aqui, epistemológico do saber, para poder diferenciar as duas coisas. Então, eu vou fazer um corte do reino aqui. Se tem uma coisa que a Bíblia entende, irmãos, e ela entende mesmo. Se tem uma coisa que de fato o reino não tem dedos e não tem limitações, é para tratar de problemas. É para tratar desse cenário todo que eu descrevi aqui para você.
Se você, de fato, conhece minimamente a Bíblia, você vai entender que o que eu estou falando faz todo sentido. Entre muitos textos, tem um que é primoroso. Eu não vou ler, mas eu vou narrar ele aqui para você, pelo curto tempo que nós temos, que é um dos textos que, para mim, ele se classifica como um enigma muito próprio para a nossa realidade, para a nossa condição humana, é 2 Coríntios 12. Me lembra aí, quem escreveu a carta no 2 Coríntios foi Paulo, né? Então você sabe minimamente que a gente não está falando do Zé da esquina, a gente está falando de alguém que com propriedade entendia dimensões do reino, mas também era um homem. Em 2 Coríntios 12, ele descreve a sua humanidade. Ele descreve uma condição de problema, bom, isso é interessante demais, você já deve estar recorrendo aí à sua mente bíblica que você tem, de que ele tem uma falta de respostas e ele está com um problema. Diz em 2 Coríntios 12, a partir do 7, que ele estava com alguma coisa incomodando profundamente a sua carne. E aí, nota teológica, nota de rodapé, isso é muito interessante, pode ser físico, pode ser emocional, pode ser relacional, mas é descrito como um espinho na carne. Uma necessidade de resposta estava sendo invadida no seu corpo. E aí o que ele faz, como alguém que entende o movimento do reino? Ele vai orar e ele fala, Deus, vem cá, deixa eu apresentar minha realidade, o Senhor conhece o meu repertório, e está aqui, está inflamado, está doendo, está desconfortável, tira. Porque não é pecado a gente pedir para tirar, ou alivia essa dor, me traz esse gosto de felicidade, me ajuda a estar bem comigo mesmo, com a minha realidade. Não tem nenhum problema, pelo contrário, isso é legítimo, irmão. Ele nos incentiva cada vez mais, você vai ver Jesus trazendo isso em todas as esferas, a colocar as nossas petições para o Pai. E aí vem a resposta maravilhosa, que eu acredito que ele não esperava, mas que foi eterna, e foi integral, porque ele estava, e aí a gente caminhando para o final. Primeira coisa, concorde do reino. Quando você começa a se abrir para o reino, você precisa estar disponível. Disponível? É, disponível. Disponível para que você ouça, seja orientado, para que você descubra respostas que você não tem, e principalmente que você não imagina que possa ser resposta. O Espírito vem e fala assim, não tiro. Hã? Não, eu estou te apresentando um problema, e eu tenho o desenho da resposta, Deus. E Deus fala assim, pois é, eu tenho um outro desenho de resposta. Eu tenho uma outra resposta, que não é essa. Gente, de fato, a gente agora entra dentro de um espaço onde a razão ela é limitada, ela não alcança. Onde o sentir simplesmente vai entrar em crise. Quando a gente faz o corte do reino, pensar em problemas na perspectiva bíblica cristã, definitivamente você tem que pegar o que você sente e como você pensa e deixa aqui de lado. Não que você vai se tornar um ser burro que não pensa, um ser ignorante, mas você vai ser movimentado ou disponível para existir a partir do que você crê. Tem diferença? Toda diferença. O que eu penso, o que eu sinto e o que eu creio. É claro que existe todo um diálogo e uma influência. E aí Deus vem para Paulo e fala assim, não vou tirar, mas eu vou inaugurar uma coisa em você, chamado graça. Uma dimensão de repertório que você não produz, que não veio de nenhum desses outros recursos seus anteriores, e que você vai descobrir que ela é melhor do que a vida. E aí, de repente, parece quase que um salto esquizofrênico aqui, né? Porque ele fala assim, não, então agora eu estou bem com as minhas fraquezas, agora a minha dor, a minha desgraça, a minha condição humana caída, virou um motivo de festa para mim. Depois você lê lá, eu estou narrando para você, mas eu não estou inventando, está lá. E aí ele chega naquela máxima comum de quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Agora, irmãos, como é que Paulo descobriu isso? O fato dele ser apóstolo? Não. O fato dele ter estudado com Apolo? Não. Ele descobriu isso porque, primeiro, ele descobriu o efeito, a beleza,
a dimensão da oração. Agora, de fato, para esse finalzinho aqui, nós vamos voltar no beabá, e aí eu preciso que você, de novo, se você acredita que você sabe do beabá, você tem um teste aqui. Se você sabe desse beabá que nós vamos falar agora, que é Bíblia e oração, e eu vou te provar porque que isso é tão relevante para resolver problema, se ao me ouvir você falar assim, já sei, então você, de fato, está com algum problema, se você já sabe e continua nesse estado existencial incompleto, com problemas vindo, requerindo respostas, e as respostas que você tem tido não têm, de alguma maneira, gerado um grau de satisfação. O que eu narrei para você em 2 Coríntios 12 é um ato de oração. Ele vai disponível orar a Deus. Gente, oração não é uma reza, como já foi dito aqui no início, mesmo quando a gente repete juntos, mas é um coração disponível e pronto para ser movido para além do que você sente, para além daquilo que você vê. Oração é estar disponível, e aí eu faço uso agora de João 14, que é maravilhoso. Eu ouvi uma vez o Kivitz fazendo uma interpretação de João 14, que para mim foi muito simbólico, sobre o que é oração. O que é oração? Em João 14 tem Jesus se autodeclarando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe o que é oração, irmãos? Se problemas é a busca de uma resposta, eu posso também entender que problemas é a busca de um caminho, oração é colocar-se no caminho. Porque, irmãos, não tem caminhos. Quer dizer, nós podemos criar atalhos por nossa conta e risco, mas só existe um caminho para qualquer dimensão sexual, financeira, relacional, comigo mesmo. Qualquer dimensão, ele é o caminho, a verdade e a vida. Agora, irmão, isso não cai do céu no sentido de osmose, assim, sentado aqui nesse banco de manhã, já é suficiente. Não, não é suficiente. É suficiente para você reproduzir o modelo primeiro que eu te narrei aqui. É suficiente para que você continue voltando para esse espaço de repertório aqui e pegando o que você aprendeu a ser, a resolver, pegando essa ansiedade de segunda-feira que vai tomar conta do seu corpo. Agora, finalizando, a oração e a beleza de descobrir tudo isso, dinamizando com Deus e na palavra. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, separa alma e espírito, juntas e medulas. Ela consegue acessar as motivações do coração. Irmãos, a gente não está falando de literatura, desculpa. Literatura é insignificante quando a gente pensa na palavra. Na palavra, irmãos, a palavra por si só tem uma potência e uma beleza para fazer parte desse movimento que eu estou chamando de talvez inaugurar nas nossas vidas um novo espaço, que não é pelo que eu sinto, não é aquilo que eu posso equacionar na minha mente, mas é aquilo que eu creio. Agora, não é possível crer naquilo que você não sabe o que é. Não é possível você crer numa dimensão que você ainda não acessou. Oração e palavra, essas duas verdades absolutas, é o que nós precisamos. E é o que nós temos acesso e é o que nós mais padecemos hoje. Termino dizendo, voltando em João novamente, que é maravilhoso, já preguei isso aqui algumas vezes, isso não sai da minha cabeça, quando em João 8, Jesus foi questionado por judeus que queriam inclusive matá-lo, assim, ele estava numa situação bem complicada, né? Ele tinha alguns problemas para resolver ali, como homem. E aí ele, com toda a serenidade, não por aquilo que ele sentia, não pela equação de quantas pessoas tinham, como é que seria essa luta, mas por aquilo que ele de fato cria, ele afirma que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de você mesmo. Né? Então é isso, Deus abençoe. Amém. Vamos bater palmas. Isso. Tipo assim, né, na palestra, bate palma, não, foi bom para mim e tal, etc. Mas é o seguinte,
esse assunto, ele está sendo trazido aqui hoje porque o Espírito Santo colocou no meu coração. Então, como eu disse a vocês, nós tratamos já aqui, nesse período que nós estamos vivendo como igreja, muito crítico na vida de indivíduos e de famílias. A partir da minha esposa está ali, ó. Então, eu não vou falar de algo aqui que eu já venci, não. Porque muita gente começa no julgamento. Ah, mas como é que você fala disso se você... Não, uai. Você fala aquilo que Deus colocar no seu coração e você vai vencendo dia a dia os problemas. Você já resolveu todos os problemas da segunda-feira lá do seu ateliê? Ou tem alguns pepinos para resolver? Toda segunda tem? Tem ou não tem? Tem. Mas você pode falar de moda? Pode. Sua mãe pode? Pode. De venda de vestido de noiva? Pode. De fashion? Claro. Você acabou de vir de um congresso e está aprendendo. Então, é porque o Espírito Santo colocou no meu coração para falar sobre isso. E falar para mim. Não é só para você, é a partir de mim. Senão, eu não poderia ser pastor, você não poderia ser assinante de moda, sei lá como é que é o nome do negócio. Você não poderia ser professor de vôlei, porque você ganha todas. Não. Saulinho não podia ser psicólogo. Não tem coisa que você fala da psicologia que está tudo agarrado lá dentro de você? Uai, como é que você fala então? Uai, porque ele pode falar, porque tem aprendido disso. Então, sai fora dessa de acusação sobre problemas. Porque a acusação, como eu disse hoje de manhã para a Lu e para o Marquinhos lá na mesa, só tem um que acusa. E o nome dele não é Jesus. É o outro, que você sabe. E ele te acusa todo dia. Então, fique tranquilo. Então, teve a batalha espiritual que nós tratamos. Primeiro foi a ansiedade, que foi algo que Deus tocou no nosso coração. A batalha espiritual. Falei das 4 pessoas que têm a semente do reino. A semente é boa, como está lá, mas os corações não são. Ou os corações são, assim, levianos, à beira do caminho, o passarinho vem, que é o diabo, e come. Ou o coração, ele é cheio de pedras e raiz desse tamanhozinho, a pessoa fica aquele frutinho da vida cristã lá que não serve para nada. Ou a pessoa tem a semente plantada e o fruto cresce no meio de espinhos. Aí você prefere festa do que igreja. Resumindo, não vou repetir aqui não. É só você ver lá no YouTube que está tudo lá. Então, a partir disso, você prepara aí, Lincoln, para no final a gente pôr a música de novo, que o povo vai entender mais. Né? Eu geralmente tenho escrito aqui no meu computador e colocado os textos nas folhas grandes assim. Não é cola não, é porque o texto bíblico está aqui, para eu ler melhor. Porque lá no meu tab já está assim, mais difícil. Então, presta atenção. O Saulinho, ele terminou com João 14. Você acha que eu combinei com ele a palestra de hoje? O que você acha, Ju? Você acha que não, né? Pode ter certeza que não. Nunca combino. Nunca combino. Nem com quem vem aqui. Ah, você vai falar sobre isso. Não. Você fala o que você quiser. E eu vou falar o que eu quiser. Entendeu? Então é o seguinte. Ele terminou com João 14. E Deus colocou no meu coração de trazer um problemão para nós e para os discípulos, que é João 16. Né, Conceição? Qual que é o problemão? A morte de Jesus. Que é problema dele. E aí? E o homem desesperou? Desesperou-me? Desesperou não, né Sirlene? Jesus desesperou não, né? Mas ele dá para nós umas dicas em João 16 sobre como a gente vai fazer
nesse problema, ou em qualquer problema menor que a morte dele. Você já pensou, o Filho de Deus, craque, primeiro, está prestando atenção, hein, o Martin, na pregação? Primeiro, no reino, o próprio Deus, não é? E o problema? Vai ser morto. Ele veio para isso. E vai ser morto. E agora? Aí ele descreve, Cris, o negócio. E ele joga para cima dos discípulos, Lúcio. O problema, mas ele dá a solução. Que é em cima da graça do Saulinho, lá, que ele falou. Quando Paulo tinha um espinho na carne, presta atenção. Paulo tinha um espinho na carne, mensageiro do capeta. Você já leu isso na Bíblia? Você prestou atenção no texto? Paulo, depois de Cristo, é ele, na fita. Ele tinha um espinho na carne, mensageiro do diabo, de Satanás, do acusador. E ele pediu, ele orou 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse. O que Deus falou? O que ele falou? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Jesus vem em João capítulo 16 aqui, e ele começa a dizer a respeito desse problemão. Aí ele diz assim, ó, eu vou ler alguns textos só, porque o texto é longo. Fala assim, depois de João 14, João 15, né, Saulinho? Eu tenho dito tudo isso para vocês, para que vocês não venham tropeçar. Tudo que eu estou dizendo. Está entendendo, Rafa? Está pegando, Vaguinho? Tudo que ele estava dizendo, ele fala agora assim, olha, estou dizendo tudo para vocês, para que vocês não tropecem. Né? Para que você vença. Aí depois, lá no meio do texto, ele diz assim, agora eu vou para aquele que me enviou. Ou seja, eu vou morrer. Né, Hannah? Jesus. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Eu vou morrer para o bem de vocês. Como o Saulinho acabou de explicar lá, resolução de problema não é vitória, como você ouve em igreja evangélica. Não tem nada de vitória. Tem até música, né? Eu sei que a vitória, eu sei que ela é minha. Está tudo furado. Eu já tomei posse, ela é minha. Essas músicas furadas aí. Só falam uma parte do negócio. Às vezes a vitória é na morte. Está entendendo? Às vezes a vitória é na doença. Às vezes a vitória é na tristeza, é no desastre. Às vezes, Miriam, as coisas acontecem horrivelmente na nossa vida para nós aprendermos a sermos vitoriosos na fraqueza. Porque quando sou fraco, é que eu sou forte. Não é quando você é forte que você é forte, não. De acordo com a Bíblia. Mas de acordo com o mundo e as igrejas evangélicas que ensinam aí para você que a vitória é isso, você vai procurar só ser próspero, vai estar no azul, você vai ser forte sempre. Você nunca vai ficar doente, não vai ter nem espinha quando é adolescente. É. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. Quem que é o conselheiro? O Espírito Santo. Não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Enviou a Aline, já está aqui. Então, o confortador, o conselheiro já está. Então, esquece. Vitória não é quando seus filhos têm saúde, não. Quando tem febre, procura Deus. Mas você pensa que não, né? Porque ensina errado. Desde quando a pessoa converteu, eles vão ensinar para você que a vitória é só quando você está feliz, quando está sadio e tal, você está fit, você vai casar, você arruma um emprego. Quanto tempo você está sem emprego? 2 anos. Você tirou carteira de ônibus, de ônibus não, de caminhão, né, de carreta, né? E está procurando currículo aí. Aí você vai lá, entrega o currículo, aí eles falam assim para ele, não, você precisa de experiência. Rapaz, eu nem comecei.
Como é que eu vou ter experiência? Enquanto alguém não confiar em você e colocar você numa carreta, não vai. Aí com isso, nesses 2 anos, você passou fome? Você tem desodorante? Você conseguiu comprar desodorante? Alguém te deu, né? Dinheiro apareceu, não apareceu? Tomou banho, vem para a casa da sogra, ela faz comida para você, te trata bem. Tem até lugar de dormir de vez em quando? Tem, não tem? Então tá bom, velho. Mas você está desempregado, velho. Você não pediu para mudar de oficina? Então ora. Parou de orar de novo? Por quê? Não sei. Depende de cada um. Não é que parou de orar não, Gustavo. Parou de orar comigo. Não é que você parou de orar não. Mas não está orando comigo mais. Onde está a vitória, Éder? Está em dar tudo para a Emily? Assim, fazer todas as gracinhas. Não vai virar nada se continuar fazendo assim. Não vai virar gente. Vai ficar troncha. Então, preste atenção. Problemas ajudam a gente. Se você colocar no prumo certo, com Jesus, você sai mais forte. Vocês lembram daquele homem que eu já disse a vocês umas 5 vezes aqui, que eu vou repetir hoje, que Deus mandou ele tirar aquela pedra lá da caverna? Você lembra ou não lembra? Lembra? Lembra ou não? Então eu vou te falar. Para você ir para a torcida do Corinthians todinha aqui. É o seguinte, Deus chegou para o cara e falou assim, ó, você está vendo aquela pedra lá? Tinha mais ou menos 100 metros daqui lá. Então, você vai lá e você vai arredar aquela pedra lá, você vai empurrar aquela pedra lá. Aí a pedra era mais ou menos assim de uns 2,5 metros de diâmetro, rocha mesmo, para valer. E aí foi, sabe, Leandro? E o cara espremendo, porque ele obedecia a Deus, e vamos lá, e espreme e tal, etc. Aí passaram assim uns 2 anos, tal, o cara ficou meio sem graça, hein, Gil? Porque ele estava obedecendo a Deus, mas ficou sem graça, né? Não estava acontecendo nada. Aí ele tomou coragem, Claire. Sabe o que ele fez? Depois de 2 anos e meio, por aí? Sabe, Raulzão? O que ele fez? Ele foi lá assim e falou, ô senhor, queria falar com o senhor aí. Aí Deus falou, pode falar. Lembra, Rafaela? Você lembra disso? Oh, graças a Deus. Aí é o seguinte, aí ele falou assim, o senhor, queria falar para o senhor aí que a pedra não saiu do lugar, não. Aí Deus falou assim para ele, mas quem te falou que ia sair? Alguém soprou no seu ouvido que a pedra ia sair. Não fui eu, não. Eu só mandei você empurrar. Aí Deus falou assim, olha para os seus músculos, olha para os seus ombros, para os bíceps, para os tríceps, para os quádriceps, quínticeps, para tudo aí. Olha aí. Olha para a cor da sua pele. Olha para as batatas da sua perna. Há 2 anos e meio atrás você estava mais fraco, não estava? Então, a pedra, eu não falei que ela ia sair. Mas eu não te falei o resultado, não. Mas você está mais forte. Por quê? Porque você obedeceu. Só isso. Ou você só obedece quando tem problemas e quer resolver os problemas e presta atenção, para o seu bem-estar. Como o Saulinho explicou bem ali. Você viu que a psicologia bate com a Bíblia? Não bate, Saulinho? Bate, porque Deus é que criou a psicologia. Mas não, você quer resolver o problema do seu filho, não é porque às vezes, muitas vezes, você acha que o bichinho está sofrendo, não. É porque você não quer que ele chore mais. O nosso netinho lá, né? O Levi, ele é quietinho, ele é gente boa, tal, né? Quando está sem chorar, é uma beleza, né? Mas aí o seguinte, ele chorava muito, tal, mas é muito menos que a Alice. Porque eu lembro da Alice, a Alice você não podia olhar para ela estar chorando. Vai ser enjoada lá longe, mas que a menina, Deus me livre, né? O Antônio chorou demais também, não foi? O Natan, eu conversei com a Diana, mais quietinho, está dando um alívio,
né? Mas, graças a Deus. Mas é o seguinte, sabe o que é? Muitas vezes você quer que o menino pare de chorar por causa de você, meu filho. Agora ele dá assim as pernadas dele, porque quando ele está cagadinho, ele chora. Aí eles já descobriram. Eu acho. Aí dá um cheiradinho assim, está cagado. Então está chorando. Vamos trocar. Quando está suadinho, ele tem calorzinho mais do que normal. Não é, Mica? Aí a Mica tem que tirar a roupinha, aí ele fica leve, toma banho com o Raul no chuveiro, já desse tamanhozinho. Homem, não tem nada de banheirinha ficar jogando aguinha, não. É debaixo de chuveiro. Põe assim, aí sim, seu filho. É assim mesmo, é bom. Sentir você como homem e tal, de vez em quando toma banho com a mãe, para ir acostumando com esse trem. Aí vira gente. Então, você quer resolver os seus problemas, é por causa de você. E Jesus falou assim, como diz o Labiano, né? Eu vou causar mais perturbação. Tá? Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Eu estou indo, vai fazer mal para vocês, mais mal do que bem no primeiro momento, mas lembre-se, o príncipe deste mundo já está condenado. Por isso que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não tem acusação nem de irmão, nem de mulher, nem de marido, nem de capeta. Falar assim, entra aqui no meu ouvido e sai aqui. Enquanto Deus não falar comigo. E você tem que acostumar com isso. Se for acusação. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Eu também. Mas não pode ser muita dose, porque você não vai guardar mesmo, mas pelo menos algumas coisas que o Saulinho falou e outras que eu falei, você guarda, nunca mais esquece. E Jesus falou aqui, e está tudo escrito, é só ler e ler e ler. Mais um pouco, e já não me verão. Um pouco mais, e me verão de novo. Tudo em incógnitas, para você descobrir. Nós descobrimos porque está escrito. Nós já sabemos o que é isso aqui. Mas eles não souberam. E eram discípulos chegados dele. Agora olha aqui. Esse texto é um pouquinho maior, eu acho. Olha aqui. Mais um pouco e não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Digo que certamente vocês chorarão. Olha aqui. Vocês chorarão. E se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Muitos problemas, muitas coisas, quem está ao seu redor está achando que é para nadar de braçadas, mas você está na pitimba. Já passou isso? Você se considera um desastre? Uma escória? Um derrotado? E vem gente e te pisa ainda? Para que você está se sentindo assim? Jesus não te acha assim. A mulher, aí vem aqui a Tati. Cadê a Tati? Chega mais perto da Tati. Falei que ia falar para você, né? Aqui. Nunca mais você esquece. João 16. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ver vindo ao mundo. De ter vindo ao mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, e vocês se alegrarão, e ninguém tirará essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão mais nada. Vocês não me perguntarão mais nada. Por quê? A gente fica perguntando coisas para Jesus que ele já respondeu, que ele já está lá, já está ajudando, e a gente duvida, não tem fé. E fica querendo que pastor responde. Você já tem.
Olha aqui, olha o bebê, olha a Maitê, vai doer. Mas quando ela nascer, a hora que você ver a gracinha, a beleza, você vai esquecer de tudo. Não dá para a gente antecipar isso, não, e crer em Jesus. E não ficar perguntando, como é que é o meu problema? É o meu problema? É o meu problema? E aí faz inimizade, fica de bico, vira a cara, e briga, e não sei o quê, e está tudo errado. Olha para as coisas lindas que Deus está fazendo, como o nascer de um bebê. Naquele dia vocês me perguntarão mais nada. Eu asseguro que meu Pai dará a vocês tudo que pedirem em meu nome. Tudo que pedirem em meu nome. E nós não ganhamos é porque pedimos mal, para esbanjar os nossos prazeres. É um filho, você quer que seu filho aparece, porque ele é mais inteligente que os outros, não é? O seu bebezinho é mais bonito. A sua casa é mais arrumada. Você trabalha melhor naquela profissão. Aí você vai pisando nos outros assim e quer que Jesus resolva o seu problema. Você quer resolver o seu. E não do próximo. E Jesus mandou a gente viver para o próximo. E ajudar o próximo. Aí você se ajuda a si mesmo. Aí você resolve seus problemas. Vive para o próximo. Agora vocês creem? Depois dele dizer tudo isso, agora vocês creem? Eu também, amém, Alessandra. Agora vocês creem? Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados. Cada um para a sua casa, cada um para si, Deus para todos. Não tem um ditado assim? Vocês me deixarão sozinhos. Você para de orar, você resolve seu problema, você para de orar. Seu filho está doente, ô pastor, ora, não sei o quê. Você quer um trabalho, você quer mudar, você quer prosperar, fica aquela pedilança de oração. Ah! Que nojo! Porque você quer resolver seu problema. Dá asco em mim. Porque vocês me deixam sozinho. Mas eu não estou sozinho. Você pode dizer essa frase aqui, lá no seu coração? Mas eu não estou sozinho. Pois meu Pai está comigo. Você não está sozinho. Com Jesus você anda na contramão, você é maioria absoluta, total. Estas coisas, eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Eu disse tudo isso para trás, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão paz. Hã? Fala, o Emerson. Aflição. Lê aqui, por favor. Aflições. Plural. Plural. Mas ele falou tudo isso para eu ter paz nele, porque o Pai está comigo. Imediatamente ele fala assim: neste mundo tereis paz. Não, aflições. Contudo, tenham bom ânimo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Salim, aqui. Jesus venceu problemas? Ou ele estava cheio de problemas? O que você acha? Hein, Jorjão? Venceu, mas ele estava cheio deles, não estava? Jesus desesperava? Jesus choramingava? Sabe o que ele fazia, Paulinha? Todo dia de madrugada ele ia orar. E não é orar para ter coisa, não. É para ter intimidade com o Pai, para ver se ele podia ressuscitar Lázaro.
Aí o pai autorizava. Aí, pai, eu sei que o senhor sempre... Então, Lázaro, sai para fora. Aí o homem vem. Não ficava buscando problemas assim na vida, e chifre em cabeça de cavalo, e evangélico, e esses trem, e não adianta. Mas ele resolvia, na presença do pai, choro, lágrima e tal. Nem tudo era resolvido. Teve gente que traiu ele, teve gente que no meio do caminho abandonou. Teve uma hora lá, Natália, que ele vira para os 12, porque o povo estava indo tudo embora, Natália. Tudo embora. Aí ele fala, olha para os 12, você lembra, né? Ele fala assim, vocês querem ir embora também? Pode ir embora. Porque andar com Jesus é uma opção pessoal, filho. Não é para resolver problemas. E aí ele fala, vocês querem ir embora também? Manda o resto tudo embora. Aí Pedro, que era mais afoito, assim, falou, Senhor, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ele não falou, só tu tens resolução de problemas. Jesus não salvou você para resolver seus problemas. É para causar mais perturbação. Agora, se você está na paz do Senhor aí, legal, que não é a do Senhor, como você falou agora mesmo na oração, você não falou isso? Você lembra que você falou? Mais ou menos? Você falou assim, igreja! Você veio para quê aqui, irmão? Você lembra disso? Isso você lembra? O que você está fazendo aqui, irmão? Irmão, para que você veio? Resolver os problemas? Para Jesus responder? Não estou dizendo que a gente não pode orar por coisas, não. Mas quando você começa a orar pelo reino, para conforto, para consolo, pelo outro e para crescimento, você tira de letra com as suas orações e com gente mais íntima assim. Ô fulano, você pode orar comigo aqui, me ajudar? Porque Jesus chamou para orar. Mas Jesus nunca mandou, nem Paulo, nem os apóstolos, orarem por casa, por emprego, por um burro novo, um jumento zero, uma carroça zerada, para sair da prisão. Eles oravam para a pessoa permanecer firme em Jesus Cristo. O resto vinha, ou morte, ou vida. O resultado de empurrar a rocha eu não sei. Eu só sei que quando eu encontrar com ele, eu quero estar bem forte. E nem tudo vai ser resolvido na minha vida. Isso você já sabe. Nem tudo. Então, se eu pudesse, se eu fosse assim, daqueles assim de palestra, tal, eu ia mandar você virar para o seu irmão. Fala para o seu irmão. Fala para o seu irmão, nem tudo vai ser resolvido. Aí você anda com aquela sem graceza, você olha para o Lincoln assim, ai, nem tudo vai ser resolvido. Ô, sem graceza do capeta, Deus me livre com um trem desse. Não dá. Então, fala para o seu coração mesmo. Nem tudo vai ser, gostou, né? Nem tudo vai ser resolvido. Mas, no mundo, tereis aflições. Mas tende bom ânimo, Jesus venceu o mundo. Que Ele nos abençoe em nome de Jesus. Amém? A sua voz me parece expressar tristeza interior, me leva a entender
que nem tudo anda bem, que você se entristeceu. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. O teu sorriso eu vi, se apagou e eu senti. Não precisa disfarçar. Não adianta mais se afastar e não falar. Abre o jogo com Jesus. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. São muitos os problemas que desfazem a emoção de estar bem consigo mesmo e com o irmão. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para você. Mas não haverá problemas que o Espírito de Deus não possa resolver para todos nós.